Vamos bater um papo aqui sobre a sucessão de plantas, a minha experiência aqui na chácara, as observações em 7 anos e meio de trabalho de restauração de meio ambiente. Primeiro que eu comecei com plantio em abril de 2018, então já tem 7 anos e meio. E só 2 anos depois é que entraram as ovelhas. Então teve toda uma questão aí, um desafio muito grande, principalmente no verão, porque o pomar era um pomar comercial, já estava em decadência, 30 anos de cultivo convencional, né? Então não havia quase cobertura de solo no verão. Tinha algumas plantas nativas, grama missioneira, uma que outra macega, que agora inclusive algumas sumiram, a estaladeira, e ainda outras ficaram. Mas havia quase nada de cobertura de solo, porque como era o ciclo do caquizeiro aqui, que é a maior parte, antigamente aqui tinha em torno de 5.000 pés, hoje tem 100 e pouco só, uma parte da área, né? A outra foi vendida. E o que acontecia? A filosofia de que qualquer planta que nascesse no meio da fruta estava competindo era um sinônimo de capricho, né? Então manter o pomar limpinho era a impressão equivocada de que era a forma certa. Mas e o que observei aqui? No inverno foi uma maravilha tapor, né? Porque não tinha concorrência. E no verão, os primeiros anos, principalmente os 2, 3 primeiros anos, o que veio com bastante força foi picão branco, picão preto, guanchuma, tansagem, caruru, muito picão branco principalmente, né? Ervas espontâneas, e tinha alguma coisa das nativas como a grama missioneira, como rabo de raposa, como ciperáceas e tal, e muito musgo, né? Muito esfagno, que é o que aguentava o glifosato. Depois da entrada das ovelhas, que consomem uma maravilha, né? O caruru, a guanchuma é medicinal, né? Lá vem elas. Chamar elas pra cá. Come! Aí a popa vai deitar o cabelo, que a popa não gosta. Foi havendo uma modificação, aumentando a cobertura de solo, sempre plantando muita coisa. E aí o que eu me deparo essa primavera, esse final de inverno? Com uma situação que eu quero mais colocar uma provocação na roda aqui. Se tiver alguma coisa para dizer, por favor, diga. Eu observei aqui, principalmente nas áreas lá que eu estou trabalhando mais forte com calcário. Aqui nunca foi calcário, tá? Aqui foi só semente, coisa errada. Um monte de coisa, né? Se engasgou, fia? Se tiver ranheira é verme. Dictiocolos, um dos mais difíceis de combater biologicamente. Mas voltando ao que eu vi. Que a grama missioneira começou a amarelar. E começou a amarelar lá onde eu estava trabalhando mais forte, né? Então aqui está ela, Oxynopsis compressus. Essa foi das que tomou conta no início. Axonopsis affinis também. Ciperáceas, e começou lá onde eu estava trabalhando. Eu digo, fiz alguma coisa de errado. Quando sai diferente, o cara já pensa, né? Onde é que eu errei? E aí que eu comecei a observar que em todo o campo está havendo manchas. E a minha pergunta é, será que as espécies melhores dos gêneros Paspalum, né, que estão surgindo aqui, não vão ocupar o espaço das Axonopus, que estão aqui amareladas? Tu não. Tu tá bem. Paspalum é sinônimo de qualidade, é sinônimo de palatabilidade, né? Não tem. Eu estava conversando esse dia com o seu Ivo aqui do lado, um senhor de 85 anos. Gosto muito de perguntar as coisas para as pessoas que têm vivência, né? E eu perguntei qual é o pasto que dá o leite melhor, sabor. Ele puxou lá uma folha de melador. Não tem igual. Esse tem que dizer. Ali o furqui. Berbasco.
Será que essas áreas, essas manchas de ciperáceas, de axonopus compressos, axonopus afines, que são uma boa forrageira perene, né? Não são um sinônimo da melhor qualidade, como os pásparos são sinônimo da melhor qualidade. Será que elas não estão andando para trás? Porque está havendo uma evolução e restauração do campo nativo de uma categoria de mais qualidade e por consequência mais exigente. Olha que ao longo de todo começou a aparecer isso aí, axonopus compressos. Compressos, axonopus. E uma coisa que eu observei nessa aqui, essa aqui. Esse aqui é um mata-cavalo, né? É uma Solanacea parente do tomate. Nas áreas que estão mais recuperadas, ela começou a dar para trás, morrer por conta. Precisa arrancar. Essa aqui eu arranco. As poucas que eu tiro. Os bichos não comem, mas também ela é um gosto tóxica, né? Tóxica até pra gente. Vou lavar as mãos. Será que a restauração do campo nativo com a qualidade de campo invernador, como se chama, está ligada à mudança da microbiologia do solo, a mudança das condições ambientais do ecossistema, o respeito a copiar a natureza, né, e não agredi-la, favorecer o... Olha o Psionopsis, esse aqui é o Afines.